Vocês aqui conosco, mais um webinar da série que nós estamos promovendo aqui. Na verdade, esse é o último dessa série, então vamos lá, eu vou fazer a abertura, como eu acabo fazendo aí, falando um pouquinho da IM Consulting, para apresentar a gente para vocês. Então, aqui uma pequena abertura aqui, do que nós acreditamos, nosso propósito, que nós entendemos, desafiamos e trabalhamos de forma colaborativa, ajudando a transformar empresas mais rápido do que as empresas imaginam. Então, a gente acredita muito nisso, tá? Estamos na Ingram já com essa iniciativa de consultoria há cerca de 3 anos, trabalhamos aí com mais de 100 empresas, o time da consultoria está aqui reunido conosco hoje. Eu queria mostrar para vocês rapidamente aí os pilares da nossa consultoria. Nós temos 4 pilares, esses 4 pilares, o primeiro deles é inovação e vendas, e na semana passada a gente teve a oportunidade de ouvir o Percival, que é o líder dessa área, que toca essa frente aqui conosco, e falou aí sobre bater meta. Então a gente faz vários trabalhos com metodologias de design thinking, são metodologias desenvolvidas pela empresa que trabalha conosco, que é a Funil de Vendas, e aí a gente toca esse pilar aí. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem conhecer um pouquinho mais, também eu coloco aqui o link do site, para que vocês conheçam e saibam um pouquinho mais até de depoimentos de parceiros, de clientes nossos, que podem contribuir aí para vocês conhecerem um pouco. O pilar de hoje é a marketing digital, liderado pela Flávia, que hoje vai falar aqui com a gente, vai contar tudo aí sobre essa dinâmica e o que nós podemos também contribuir para vocês. Segunda semana dessa iniciativa, o James conversou conosco sobre esse pilar de prospecção de leads, como atrair o cliente certo, buscar realmente esse cliente que interessa para a nossa empresa, como fazer isso, né? Então, a gente também tem esse serviço à disposição de vocês, além de todo esse trabalho de mentoria, de treinamento, que também tudo engloba o que nós trazemos aqui para vocês. E a primeira semana foi apresentada pelo Rogério, o Rogério que está aqui com a gente também, ele que lidera esse pilar de gestão estratégica e gestão financeira. Então, tudo que tange esse segmento, né, de gestão, ele lidera e toca aqui com a gente. Então, vocês já tiveram oportunidade um pouquinho de conhecer o time, mas eu coloco na outra página aqui, Flá, só para mostrar quem é o nosso time. Então, aí estão as carinhas, né? Se vocês não se lembrarem, são eles aqui. Então, eu e a Larissa somos daqui da Ingram, e nós tocamos diretamente essa iniciativa, e temos essas parcerias com as pessoas que falamos aí para vocês, tá? Então, a Flávia, que vai estar aqui hoje, o Percival, o James e o Rogério. Então, fiquem à disposição, aqui nós ficamos à disposição para apresentar um pouco mais, compartilhar mais com vocês sobre as iniciativas que nós temos. Esse é o 4º webinar da série que nós propusemos aqui, nos propusemos a fazer com vocês, que é Transformando Negócios Além da Crise. Então, o primeiro webinar foi o Rogério que liderou, o segundo, o James, e o terceiro foi o Percival. Então, agora, o 4º webinar é a Flávia que vai tocar. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem assistir os webinars, eu coloquei aqui o link, e a Larissa também vai compartilhar aqui com vocês, o link do nosso canal no YouTube. Então, tem as outras gravações, além de mais conteúdo também, para vocês poderem acessar a hora que vocês quiserem, tá bem? Ficamos à disposição aqui de vocês. E agora, eu queria passar aqui para a Flávia. Então, hoje a nossa dinâmica é essa, né? Como destacar a sua empresa e enfrentar a concorrência nesse momento, principalmente que nós estamos, né? Extremamente desafiador, né, Flá? Ela vai contar aqui para vocês, mas eu queria que você se apresentasse também, falasse um pouquinho da tua experiência para o pessoal te conhecer. Pode ser? Pode sim. Então, vamos lá.
Boa tarde, pessoal. Eu sou a Flávia, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos. Só de consultoria com a Ingra, a gente já tem mais aí de 3 anos juntos. E eu preparei uma apresentação para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre como destacar a sua empresa e enfrentar a concorrência dentro do marketing digital, né? Então, assim, com essa questão de pandemia, todas as empresas do mundo todo começaram uma corrida dentro do marketing digital. Por quê? Agora a gente tem um novo normal que meio que obriga, né, todo mundo a trabalhar de casa, todo mundo viver uma vida diferente. Então, as empresas precisaram se atualizar, né? Precisaram se atualizar na questão de regulamentações, então tem uma série de novas regulamentações. Muitas empresas, por exemplo, restaurante, empresas que eram locais físicos, tiveram que se adaptar ao online, começar a fazer delivery. Então, é uma transformação muito grande, né? Para todas as empresas, em todos os níveis, tanto pequena, média ou grande. Então, é muita gente trabalhando de casa, precisando trabalhar via videoconferência. As universidades, agora você precisa, o e-learning, né? Algumas universidades já tinham, mas as universidades que não tinham precisam ter essa parte de educação online. Então, assim, tudo online agora ficou mais em evidência do que era antes, né? Já tem muitos anos que eu venho falando da importância de se posicionar online, que o marketing digital é a ferramenta do futuro. A minha agência em si, ela sempre foi online, sempre foi 100% digital, então antes disso começar eu já tinha essa visão de ter os meus funcionários online, todo mundo trabalhando aí via vídeo e tudo mais, então assim, agora está todo mundo se adaptando. E essa adaptação, ela acaba mexendo também com o padrão de consumo das pessoas, né? Já tinha muita gente que comprava online, tinha algumas pessoas que ainda preferiam ir até a loja, mas agora ir até a loja ficou uma coisa complicada, né? Você precisa de uma máscara sempre, você não sabe se a loja está aberta ou não. Então, comprar online ficou muito mais fácil. Então, quem não comprava online agora está comprando, né? Todo mundo está realmente migrando para o marketing digital. E isso afeta todas as empresas, inclusive as B2B, porque as outras empresas também estão trabalhando nesse formato. O fato de estar todo mundo online faz com que anúncios digitais tenham mais evidência. Então, agora mais do que nunca, precisa se destacar no digital. E aí, assim, o digital sempre teve concorrência. Concorrência no digital sempre foi algo a ser avaliado. E agora, então, mais do que nunca. Porque antes a gente até via, meu concorrente não faz digital. Eu tenho pouca concorrência no digital. Essa história agora não existe mais, né? A concorrência no digital é para todos, está bem acirrada. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de falar sobre concorrentes, que o concorrente pode influenciar, em vez de a gente se preocupar com o concorrente, antes eu queria falar um pouquinho sobre o básico. Antes de você pensar na concorrência, você precisa pensar como que a minha empresa está no marketing digital. Eu estou fazendo o básico? Eu tenho tudo ok dentro da minha empresa? Está tudo perfeito? Quando dentro da sua empresa tiver tudo ok, tudo funcionando, tudo perfeito dentro do marketing digital, aí é o momento de você começar a se preocupar com a concorrência e ver como que você vai enfrentar isso. Mas antes de chegar nesse ponto, vamos falar um pouquinho do básico. Eu vou passar alguns pontos que são essenciais dentro do marketing digital e às vezes algumas empresas esquecem ou não dão devida atenção. Então, para se destacar, para você ter vantagem no digital, o básico é muito importante. Então, passando ponto a ponto. Primeiro ponto, o website. O básico de um website hoje é que ele rode muito bem no celular, no mobile. Tem muitas empresas que ainda não dão devida atenção ao mobile. Elas veem o site no computador, tá legal. Às vezes até olham no mobile, mas não tem uma análise aprofundada de coisas importantíssimas com relação ao website. Então eu vou falar algumas delas. Uma delas sobre o mobile é o tempo de carregamento do seu site no mobile. Se o seu site demora muito tempo para carregar, demora aí mais de 3, 4 segundos, você vai perder aquela visita, certeza.
Tem um estudo do Google que fala que a cada 1 segundo que seu site demora para abrir no celular, é 20% que você perde de acesso. Então, imagina um site com mais de 4 segundos, 5 segundos para carregar. Basicamente, vai ter um mínimo de visitas. Então, o mais importante do website é o tempo de carregamento no mobile. Por quê? Porque as pessoas usam muito o celular agora, usam mais o celular do que outros dispositivos. O consumo de ads no celular está muito maior. Então, sempre que for ver o seu site, você precisa ver ele na web, claro, mas o mobile virou prioridade. Como que seu site está funcionando no celular? Ele tem boas habilidades, dá para ler os textos com clareza, tem call to action para conversão de lead. Como é que está o seu website? Então, o primeiro passo, quando você for olhar para o seu marketing digital, é garantir um site dentro de todas as normas e boas práticas possíveis. Então, o que, que seria esse website? O que você precisa ter nesse website? Você precisa ter um bom mobile. Esse site precisa ser responsivo, que é se adequar a qualquer tela. Esse website, se possível, precisa ter atendimento online, que atendimento online é muito legal, as pessoas estão usando muito hoje, então se você tiver como ter uma pessoa online no site, é muito positivo. Porque muitas vezes você vai pegar um comprador que está em dúvida, ele não sabe ainda se ele quer comprar, ele está navegando, ele está pensando. E às vezes aparece uma mensagem ali para ele: fale agora com o nosso consultor, tire suas dúvidas. Aí você já ganha um lead, né? Às vezes a pessoa está com dúvida, já viu o atendimento online ali e já converte. Então você tem que garantir que o seu site tenha capacidade de conversão, que são captadores de lead, que são chamadas para captar esse lead, atendimento online, se for um e-commerce, a parte de carrinho muito bem estruturada, porque às vezes a pessoa tem lá o e-commerce bonito, legal, funciona, tal, mas ele não percebe que no carrinho é super difícil de finalizar a compra. A pessoa não consegue colocar o CEP direito, dá problema. Então, assim, tem que ter uma análise do site de usabilidade, velocidade, visual também é importante. O website é mais importante de tudo na sua estratégia. Não importa se você só faça rede social, se o seu foco seja mais rede social, o seu website é a sua marca na internet, a sua cara na internet, é a sua empresa na internet. Então, o primeiro passo é olhar o seu website e olhar sempre, tá? Você precisa ter uma periodicidade de manutenção no site, porque os algoritmos do Google mudam todo o tempo. Se você usa WordPress, você tem que atualizar esse WordPress. Então, você tem que ter periodicidade, pelo menos 6 meses ajustes no site. Que aí, pelo menos, você vai estar garantido aí no básico, que é o seu website. Uma outra coisa básica do website, que muitas empresas se esquecem, e que é essencial, acho que esse é o mais importante dentro do marketing digital, é o Google Analytics. Existem outras ferramentas, tá? Mas o Google Analytics é a mais usual, a mais famosa, gratuita. Então, por isso a gente fala muito sobre o Google Analytics. Ter o Google Analytics instalado no site é essencial, porque através do Google Analytics você coleta informações de visita, quanto tempo o público ficou no seu site, de onde esse público veio, e todas essas informações são muito valiosas dentro do marketing digital, porque elas dão suporte para tomadas de decisão, para melhorias de campanha, para você ter um histórico das suas ações no marketing digital. Então, o Analytics é primordial. Se você tem site e não tem Analytics, está tudo errado. Primeira coisa, antes de ver site, é já ter o Analytics funcionando e operando, coletando aí essas informações. E por que essas informações são tão importantes e tão relevantes, né? No marketing digital, diferente do marketing convencional, você tem um controle muito maior das suas ações, porque você sabe exatamente quantas pessoas viram, quantas curtiram, quantas clicaram, quantas entraram no seu site. E todas essas informações, vocês vão entender lá na frente, quando eu começar a falar de funil, o quanto elas são valiosas para ajustar e melhorar a sua campanha. Então, no marketing digital, a maioria dos formatos de compra de mídia é por clique. Então, você só paga se a pessoa clicar. Então, o clique é muito valioso, né? E se você avalia a qualidade desse clique com cuidado,
Isso vai fazer com que as suas campanhas tenham mais rentabilidade, né? E outra coisa importante do site, aproveitando essa parte de métricas, eu falei um pouquinho do Analytics, também é importante fazer o tagueamento do site. O que seria esse tagueamento, né? Quando você tem campanhas de Google, campanhas de Facebook ou qualquer outro tipo de campanha digital, você consegue instalar alguns códigos no seu site que vão auxiliar essas campanhas. O que são esses códigos, né? Por exemplo, se você coloca um código de conversão na sua página de contato, você faz uma campanha no Google para adquirir novos contatos, o Google vai entender quantos contatos você teve e vai entender qual foi a campanha que gerou aqueles contatos e vai otimizar aquela campanha para você só porque você colou a tag no seu site. Então, você ter essa estrutura de tag muito bem feita é muito importante, né? Já aconteceu vários casos de vários clientes de eu assumir a conta de anúncios, o cliente já está anunciando há 2, 3 anos no Google e não tem tag, não sabe o que converte. Faz anúncio, sabe que dá certo, mas não sabe qual foi o anúncio, qual foi a palavra-chave, qual foi a campanha, não tem controle dos dados. E isso é um erro eu diria até que fatal, porque sem controle dos dados você não tem otimização, você não tem garantias e você joga dinheiro no ralo, né? Quando você tem as conversões bem instaladas, a própria ferramenta do Google direciona o seu investimento para onde converte. Se você não tem essas ferramentas instaladas, você vai gastar em clique. Então, o Google vai gastar o máximo de dinheiro possível para garantir lá um número de clique e acabou. Então, o tagueamento e o Analytics são essenciais no website. São uma das primeiras coisas que você precisa ver antes mesmo de começar qualquer campanha. Não adianta no meio da campanha você querer taguear, que você já perdeu 50% dos dados. E um outro tagueamento que é muito importante, que eu até queria que vocês lembrassem e anotassem, é o tagueamento do remarketing, né? O que é aquele remarketing, para quem ainda não conhece o termo? Remarketing é quando você entra num site, você sai desse site e aí começa a aparecer anúncios daquele site para você. De exemplo, Netshoes. Você olhou lá um tênis da Nike azul, você saiu do Netshoes, aparece um monte de Nike azul para você. Isso é remarketing. O remarketing, para ele funcionar, é uma tag que é instalada no site. A gente tem remarketing do Google, a gente tem remarketing de rede social, a gente tem ferramentas próprias para remarketing, como a Critel. Então, você precisa ver onde você vai fazer o remarketing e instalar essa tag no seu site, antes mesmo de você fazer uma campanha. Então, por exemplo, se você está planejando fazer o remarketing ano que vem, de alguma ação, você já precisa ter a tag no seu site agora, não no ano que vem. Por quê? Essa tag ela vai coletar informações de tráfego do seu site. E com essas informações você vai poder fazer campanhas depois. Então, por exemplo, eu quero fazer uma campanha para todo mundo que viu tênis azul e não comprou. Eu quero fazer uma campanha para todo mundo que comprou tênis azul oferecendo um cadarço azul. Então, todas essas estratégias são possíveis, mas desde que você tenha as informações coletadas. Para ter essas informações, você precisa instalar as tags no site, e é o que chamamos de tagueamento. Então, antes de tudo, primeira coisa, website, Google Analytics, tagueamento. Aí sim você está pronto. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Então, legal. Aí sim você está pronto para começar a olhar o seu consumidor. Né? Depois que você olhou o seu site, olhou sua casa na internet, você precisa começar a olhar o seu consumidor. Hoje, o consumidor B2B ele tem uma longa jornada de compra. Alguns estudos foram feitos e o último estudo do Google que eu vi são mais de 12 passos até uma decisão de compra B2B. Desses 12 passos, vou explicar um pouquinho para vocês. Então, aqui na nossa jornada, o nosso consumidor está no passo descoberta. Ele está descobrindo que ele precisa de alguma solução, algum produto. Nessa fase de descoberta, ele ainda não sabe sobre o produto, ele não sabe se ele precisa, ele vai para o Google pesquisar. E ele não fica só em pesquisa no Google, ele consulta blog, ele consulta vídeos no YouTube. Então, só na fase de descoberta foram mais de 3 ou 4 passos em pesquisa. Depois ele chega na fase de reconhecimento, que é preciso disso.
Então, nessa jornada de compra, depois que descobriu, ele começa a reconhecer que ele precisa daquilo. E aí ele começa a fazer buscas já sobre aquele produto. Então, na fase de descoberta, pode ser que ele buscou um problema, pode ser que ele buscou alternativas, mas na fase de reconhecimento, ele já está buscando aquele produto ou solução. Então, é nessa fase que a concorrência pega forte, porque nessa fase ele vai começar a avaliar empresas, né? Ele vai começar a avaliar opções, vai começar a avaliar preço, e ele continua nas buscas dele na internet. Então, na descoberta teve 3 passos, no reconhecimento tem mais 3 ou 4 passos, até realmente ele chegar na consideração, que é começar a se decidir aonde ele vai fechar essa compra. Então, tem muitos casos que às vezes eu falo para o cliente assim: olha, você precisa trabalhar o marketing digital completo de forma 360, porque se você não trabalha o marketing digital completo, você pode estar construindo a escada para o seu concorrente fechar o negócio. Então, digamos que você faz ações de blog, você faz ações em redes sociais e você não faz Google. Então, toda essa ação de blog, de rede social que você fez, você impactou o seu cliente, você fez o cliente começar a considerar contratar aquele serviço, aquele produto. E aí, quando o cliente está lá no final, quase tomando a decisão, ele fala: vou pesquisar no Google, ver mais opções. Aí ele chega no Google, encontra uma empresa, se encanta, vai lá e fecha com outra empresa. Seja porque ele gostou da outra empresa, ou porque a outra empresa tem melhor preço, não importa, mas o fato de você não aparecer no Google, no final, fez com que ele fechasse com outra empresa. Então, assim, precisa ter uma estratégia 360. Precisa ter o básico do marketing digital rodando, né? Campanhas de Google são primordiais. Sempre as pessoas vão procurar no Google alguma coisa. O Google, o último dado que eu vi era 98% das pessoas que acessam a internet usam o Google para pesquisa. Então, assim, é todo mundo usando o Google. Então, o que, que adianta você fazer estratégia em rede social, blog e tudo mais, e aí quando o cliente vai no Google, você não está no Google? Você trabalhou para o seu concorrente. Então, é muito importante, antes até de analisar a concorrência, ter certeza que o seu site está de acordo, que você tem ações no Google, que você tem ações em redes sociais, que você está cobrindo essa jornada do seu consumidor. Ou você vai acabar perdendo esse consumidor, né? No decorrer dessa jornada, ele pode acabar conhecendo outra empresa. E essa jornada é muito longa. E é importante toda aquela parte de tagueamento que eu falei por conta dessa jornada. Muitas vezes a empresa toma decisões erradas, porque não conhece a jornada do seu consumidor. Então, por exemplo, é muito importante que você tenha a parte do seu time comercial captando de onde aquele cliente veio. Então, acabei de fechar um negócio. Aí você pergunta: como que você conheceu minha empresa? Como que você chegou até mim? Aí a pessoa fala: eu pesquisei no Google. E aí, se você faz uma tabela com todo mundo que pesquisou no Google, você vai achar que foi o Google que trouxe essas pessoas, né? Porque todo mundo pesquisou no Google, todo mundo veio do Google. Mas isso foi uma análise superficial feita pelo vendedor. É muito importante ter uma análise mais aprofundada para entender de onde aquele cliente veio, porque muitas vezes ele fechou no Google, mas ele já tinha visto o anúncio antes no YouTube, em rede social, e o Google ele foi o finalizador, mas isso não quer dizer que o Google foi o responsável, né? O responsável foi o conjunto de ações que você fez. Então, precisa começar a olhar o marketing digital de forma integrada, né? Integrar as ações de Google, de Facebook, entender que o pessoal que vê no Facebook depois vai pesquisar no Google, que o trabalho que você está fazendo ali de rede social é um trabalho de awareness, que vai ter futuro a médio e longo prazo. Para B2B é bem difícil você ter um retorno muito direto de rede social, a não ser que você tenha um produto que seja acessível para se comunicar, né? Mas a maioria dos produtos B2B são um tempo de compra maior, um tempo de decisão de compra maior. Então, por isso mesmo que é muito importante você estar presente em todas as fases dessa decisão de compra, né? Desde a parte da descoberta até a parte da decisão. Beleza, depois que você viu o seu site, viu o tagueamento, viu onde está o seu público, aí você começa a desenhar suas estratégias de mídia.
Eu costumo dividir as estratégias em 2 pilares, claro que vocês podem dividir em mais, mas os 2 pilares são os mais importantes. Então, um pilar é branding e o outro é performance. Então, tudo que você faz com foco em divulgar o que você vende, em foco em divulgar a sua marca, em foco em ter autoridade sobre aquilo que você fala, isso é branding. Você gera visibilidade. E tudo que for aquilo para geração de lead, venda direta, Google, por exemplo, qualquer coisa que for mais numérica, mais performática, a gente chama de mídia de performance. Então, são estratégias diferentes. Eu gosto sempre de perguntar, quando eu vou planejar alguma campanha para o cliente, quanto de verba você tem? Com quanto que você está disposto a gastar? Porque dentro do marketing digital, você pode gastar tanto 10 mil quanto 100 mil, tanto 100 mil quanto 1 milhão. Você tem espaço para grandes investimentos e grandes campanhas, mas isso é ajustável de acordo com o que você quer investir. Então, se você tem pouco investimento, o meu conselho é que você vá na linha de campanhas de performance, que elas são mais baratas, você paga por clique, você tem resultados mais enxutos. Se você tem um pouco mais para investir, eu recomendo fazer ações de branding, porque o branding é um suporte para performance. Se você não faz branding, a sua performance não cresce, sua performance estagna. Mas se você faz branding em outras ações, junto com performance, a tendência é que tudo cresça, né? Então, falando um pouquinho de mídia de performance, né? Mídia de performance é quando a gente tem indicadores das campanhas e esses indicadores podem melhorar a minha performance. Então, muitas pessoas chamam de KPIs, que seriam Key Performance Indicators. Então, com esses KPIs, você consegue ter metas e consegue entender que se sua campanha está indo bem, está indo mal, como que você vai crescer. Então, por exemplo, um dos principais KPIs do marketing digital é o CTR. O que é o CTR, né? É a sua taxa de clique. Então, por exemplo, se você mostra os seus anúncios para 1.000 pessoas, 1.000 pessoas e 100 pessoas clicam, a taxa de 1.000 para 100 é o seu CTR. E o seu CTR significa a qualidade do seu anúncio, né? Se você faz um anúncio hoje, você tem 3% de taxa de clique. Se você faz um anúncio amanhã, você tem 10%, com certeza o outro anúncio foi muito melhor, porque teve uma taxa de clique de acordo com o seu público muito maior. Então, com esses indicadores de performance, você consegue melhorar os seus anúncios, né? Então, ver qual anúncio tem o melhor CTR e dar prioridade para fazer anúncios que estão trazendo o melhor CTR. Com esses indicadores, você consegue ver preço. Então, sempre que o CTR está alto, com certeza o preço daquela campanha está mais baixo, porque é padrão, né? Todas as ferramentas, elas entendem quando um anúncio é bom, o custo tem que ser menor. Então, por incrível que pareça, quem está em primeiro lugar no Google, às vezes você acha que está pagando muito, mas na verdade não está. Está pagando um clique menor porque fez tudo de acordo. Quando você tem uma boa campanha com bom CTR, a própria ferramenta te beneficia, porque ele quer que você continue anunciando, quer que continue investindo, então você tem campanhas cada vez melhores. Então, através de mídia de performance, você tem uma série de indicadores para melhorar suas campanhas e ter melhores tomadas de decisão. Então, quando eu falei lá atrás de Google Analytics e da importância do tagueamento, é por conta desses indicadores de performance de campanha também. Porque você pode cruzar. Então, por exemplo, digamos que você teve 1.000 cliques no Face. Teve 1.000 cliques, 50 comentários, aí você vê aquele número e fala, nossa, o Face foi incrível, né? Tive 1.000 cliques, vários comentários e tal. E aí, quando você vai olhar para o seu site, o tráfego que veio do Face, você vê que ninguém comprou, que ninguém acessou, aí você fala, caramba, por que será? Então, só através desses tagueamentos, desses números, é que você consegue entender que muitas vezes o Facebook está gerando engajamento, mas esse engajamento não é válido para vendas. É somente pessoas que estão achando legal o seu anúncio, achando legal o que você está falando, mas não vão comprar, né? Então, é muito importante você ter o Analytics, esses indicadores, porque às vezes você vai comparar. As pessoas que vêm do Face não compram, só entram no meu site e saem. Mas as pessoas que estão vindo do LinkedIn estão comprando. Então, será que eu tenho que investir mais no LinkedIn?
Ou será que eu tenho que fazer ações no Face, tentar ser mais parecida com as minhas ações do LinkedIn? Enfim, só através de números, dados, que vocês conseguem realmente analisar a performance de uma campanha, né? E esses números e dados você também pode aplicar em campanhas de branding, né? Mas é que geralmente campanhas de branding, elas geram mais volume de acesso, né? E depois você tem que trabalhar a performance em cima dessas pessoas. Então, são campanhas casadas, né? E quando eu falo de branding, uma das estratégias mais importantes que eu trago para vocês é sobre a produção de conteúdo, né? É muito importante você divulgar a sua marca, divulgar a sua empresa, divulgar o que você faz, mas isso é propaganda. Propaganda todas as empresas fazem. Você precisa de um diferencial, né? Não é só fazer anúncio. Então, o diferencial está na produção de conteúdo dentro do marketing digital hoje, né? Com a produção de conteúdo qualificado, conteúdo relevante, você atrai várias pessoas para o seu site, você atrai visibilidade para sua marca, você ganha autoridade sobre aquilo que você está falando, você tem um espaço maior para conversar com o seu público-alvo, e tem público que consome muito conteúdo, né? Então, produção de conteúdo é essencial. Então, é fazer uma estratégia casada, né? Você precisa ter um pouco de branding e um pouco de performance e cobrir todas as partes que o seu consumidor pode vir a aparecer no digital, né? Você tem que ter uma cobertura dessa jornada, é imprescindível, é essencial. E aí, falando de marketing de conteúdo, vocês têm que ver que não é só produzir um conteúdo de qualidade. Você também precisa ter um especialista de marketing digital para trabalhar em cima desse conteúdo e transformar esse conteúdo para a web. Para que esse conteúdo apareça no Google, tem uma série de regras de palavra-chave, de SEO, de coisas que precisam ser feitas no site. Então, não é só produzir o conteúdo, tem toda uma parte técnica por trás. Então, a gente trouxe essa importância aqui para vocês hoje, né, de se atentar ao digital como uma grande ferramenta, um grande braço para sua empresa começar a vender, e que você precisa olhar tudo, né? Não adianta só fazer uma parte, não adianta pôr aquele investimento pequeno e achar que vai dar resultado, porque a concorrência está no digital. E quem fizer melhor vai levar os melhores clientes, isso é fato. Então você precisa entender como que você vai se destacar. Então, antes de falar sobre como atacar aí a concorrência no digital, como enfrentar aí, eu falo para vocês, cuidem da sua empresa primeiro, o básico. Tenham o seu básico 100%, um ótimo site, uma estratégia de mídia anual. Não adianta fazer estratégia de mídia por um mês, 2 meses. Não, você tem que ter uma estratégia de marketing digital anual, onde você vai, nesse ano, você vai pensar em todas as etapas do seu consumidor, todas as jornadas. Você vai entender que o consumidor, que às vezes você começa a namorar ele lá em janeiro, só vai fechar negócio em junho. Então, é uma estratégia anual, para que você tenha cobertura sobre esse cliente, você tenha cobertura sobre esse consumidor. Isso tudo é importante, tudo que eu falei, porque você precisa começar a trabalhar funis. Você pode trabalhar tanto funil de marketing digital, quanto você tem outros funis que eu vou falar mais um pouquinho à frente. Mas falando do funil de marketing digital, quando você faz branding, você está gerando consciência, você está impactando muitas pessoas. Então, isso é o topo do seu funil. São as impressões que você tem, os impactos que você tem no público-alvo. Então, desses impactos que você gera, uma porcentagem vai se interessar. Dessas porcentagem que se interessou, uma porcentagem menor vai começar a considerar a sua empresa. E uma porcentagem menor ainda vai ter intenção, vai avaliar e vai comprar. Então, sempre que você fizer uma campanha de marketing, você precisa entender esse funil, porque todos os usuários que você impactar vão passar por esse funil. E o legal desse funil é que você tem que prestar atenção às métricas para você entender o que foi melhor. Então, por exemplo, você pode construir esse funil para Google, então você vai ver lá quantas pessoas eu impactei no Google. Ah, eu tive 3.000 impressões. E quantas tiveram interesse? Ah, 300. Então, eu tive 300 cliques. Aí, quantos começaram a considerar a minha empresa? 30. Então, eu tive 30 leads ali. Desses 30 leads, quantos realmente estão com intenção de compra? Ah, 10. Desses 10, quantos vão comprar?
Então, vocês vão vendo que esse funil vai afunilando, vai afunilando, vai afunilando até chegar na venda. Então, vocês precisam ter esse estudo de funil para todas as ações que vocês forem fazer em marketing digital, porque aí vocês vão entender qual que está gerando menos esforço, né? Porque é um esforço você transformar tudo isso numa venda. Então, onde você vende mais? Onde você tem menos esforço? Onde está dando mais certo? Então, só através daqueles números que eu falei lá no começo que você consegue fazer esse tipo de avaliação, né? Você mesclando o Google Analytics com informações das campanhas. Então, por exemplo, você pode considerar que consciência aqui no funil é visibilidade. Interesse, você pode considerar que é clique. Consideração, você pode considerar que é uma visita no seu site. Lead é uma intenção. Então, assim, vai depender de como que você vai organizar a sua campanha, mas é muito importante você ter esses funis desenhados. E vocês terem métricas e metas para isso. Então, por exemplo, você pode ter uma meta de conversão aqui de lead. Para cada campanha minha meta é 10% no funil. Então, você vai entender se o seu time está trabalhando dentro da meta, fora da meta. Então, é muito importante trabalhar com funis. E o legal do funil é que, assim, você traz esses visitantes, você atrai essas pessoas, você gera lead, você faz oportunidades, consequentemente vendas. Esse funil, aqui esse exemplo que eu trago para vocês, é um exemplo de marketing digital. Mas quando você traz um lead para dentro da sua empresa, você começa a trabalhar um outro funil, que é o funil de vendas dentro da sua empresa. Então, é aquilo. Quantos leads eu trouxe? O leads vai para o topo do funil. Desses leads, quantos são qualificados? E aí você vai fazendo esses estudos até chegar na venda, né? Então, é muito importante que os vendedores também tenham essa visão, né? De como que eles podem melhorar esse funil através de metas. Então, eu preciso de leads melhores. Então, vou dar um exemplo. Quando eu mando os leads para uma empresa e a empresa vira para mim e fala, Flávia, não converteu esses leads, eu vou saber que a qualidade da minha campanha teve algum problema. E se o cliente fala assim, Flávia, converteu, mas converteu pouco, eu vou saber que a minha campanha tem que melhorar. Se o cliente fala, Flávia, converteu muito, eu vou saber que a minha campanha está indo bem, que eu preciso aumentar o investimento. Então, é muito importante ter esses balizamentos de funil, porque isso ajuda a agência. Então, o papel do comercial é justamente passar para a agência um relatório de funil sobre a qualidade daqueles leads, né? Então, falar assim para a agência, olha, agência, dos leads que você mandou, 10% eram pessoas procurando emprego, outros 10% eram pessoas que não sabem o que querem, outros 10% eram bons clientes. Então, esse balizamento para a agência faz a agência melhorar a campanha, porque ela entende o que deu errado, o que deu certo. Se você faz um controle de funil, por exemplo, por hora, às vezes você pode falar para a agência, olha, os leads que vêm de manhã vendem, os que vêm de tarde não vendem. Aí a agência faz uma campanha só de manhã, ou a agência tenta entender o que estava acontecendo à tarde que estava gerando leads ruins. Então, quanto mais controle sobre dados você tiver, melhor vai ser a sua ação. Você precisa ter muito foco nisso para ajudar a agência e para ajudar a empresa, né? Então, o que a gente chama aí de funil de vendas. Depois vocês podem pesquisar esses termos, tá? Para ajudar vocês, caso vocês não lembrem, eu falo muito aqui. Vocês podem pesquisar funil de vendas, funil de marketing e se aprofundar mais nesses detalhes, tá? O muito importante de trabalhar esses funis é porque você consegue aumentar a sua rentabilidade. Às vezes você até reduz seu investimento e aumenta a sua rentabilidade quando você começa a trabalhar os números e trabalhar os dados dentro do marketing digital. Então, tudo isso que eu falei é a preparação para começar a enfrentar a concorrência. Depois que você tiver tudo isso pronto, tiver com a sua empresa rodando, estratégia de mídia anual, campanha, tagueamento, site bacana, tal, tudo legal, aí sim você começa a pensar nos seus concorrentes. Antes de falar da concorrência, eu queria falar só mais um ponto muito importante dentro do marketing digital, que é o ROI, né, que é o retorno do seu investimento. Você precisa sempre calcular o seu ROI. E a única forma de você calcular o seu ROI é através de dados. Você pega um relatório do Analytics, pega um relatório de campanha, vê quanto que você gastou, quanto que você vendeu, faz a conta. E aí você vai ter o seu ROI.
Mas se você não tem esses dados, se você não tem analytics, se você não presta atenção nisso, você nunca vai conseguir calcular o seu ROI corretamente. E aí você tem uma tomada de decisão falha na sua empresa, né? Porque como que você vai tomar uma decisão se você não sabe o que gerou aquela venda? Você não sabe quanto você investiu para ter aquele retorno? Então é muito importante aí ter essa em mente que você precisa calcular o ROI, ter um controle sobre o ROI de tudo que você faz na internet. Campanhas de branding é muito difícil você calcular ROI, porque geralmente ela não gera vendas, ela gera visibilidade. Então, o ROI ele é basicamente calculado em cima das campanhas de performance. Mas é muito importante você entender como que a campanha de branding influencia a sua campanha de performance, né? Então, existem alguns softwares para ajudar a fazer isso, né? O Analytics, ele tem dentro dele uma ferramenta chamada modelo de atribuição, mas é muito difícil de configurar. Geralmente, as empresas não conseguem utilizar isso, porque é bem complicado você fazer um tagueamento que você fala assim, o cliente que fechou aqui pelo Google viu meu anúncio no Facebook. É difícil você ter essa conexão. Então, tem algumas ferramentas que ajudam, né? Um exemplo de ferramenta é o RD Station. Ele tem lá uma ferramenta para dar pontos para o lead, né? Pontos para o score. Então, é bem importante você ter esse acompanhamento, esse modelo de atribuição aí para suas campanhas. E aí, falando de concorrência, né, agora, como é que eu enfrento a concorrência? Então, assim, depois que você já fez o básico... Oi, pessoal, quem puder pôr no mudo, por favor. Tá fazendo bastante ruído aqui. O básico para enfrentar a concorrência, né? Então, depois que você já organizou seu site, organizou suas campanhas, já está com tudo no ar, aí você começa a olhar seus concorrentes. Então, a primeira coisa, você precisa identificar quem são seus concorrentes e verificar o que eles estão fazendo, né? Meu concorrente está na rede social? Meu concorrente está no Google? O que meu concorrente está vendendo? O que ele está usando nos anúncios? Então, você começa a realmente olhar para os seus concorrentes, analisar como que eles estão posicionados, como que eles estão agindo dentro daquele mercado e ver o que você gosta também dos seus concorrentes, né? O que eles estão fazendo de legal, o que eles têm de interessante, o que eles estão fazendo de bacana. E aí você tem que fazer um benchmarking de tudo isso, entender o que é relevante, o que você pode não colocar na sua empresa, né? A ideia não é imitar a concorrência, mas tipo, se a concorrência está fazendo algo inovador, se a concorrência está fazendo algo interessante, você vai continuar fazendo a mesma coisa, vai ficar parado ou você vai se mexer? Então é importante você ter uma avaliação do que os concorrentes estão fazendo, para que você possa não fazer igual, mas assim, fazer melhor, né? Fazer melhor. Ou numa linha parecida ou numa linha diferente. Mas o legal de avaliar a concorrência é porque pode trazer insights valiosos para sua empresa, né? Coisas que você ainda não viu, coisas que você também pode se destacar. Além do benchmark, que é de análise de concorrência, tem uma outra coisa muito importante sobre a concorrência no digital, que é o que eu queria conversar com vocês hoje. Eu trouxe essa foto de um bolo como um exemplo, tá? Então, imagina que o que você quer vender, o que você quer atingir na internet, seja esse bolo. Então, você tem aí um bolo de pessoas para comprar o seu produto. Mas esse bolo não é só seu. Você está brigando com a sua concorrência por causa desse bolo. Então, você só vai ter uma fatia desse bolo. Você não vai conseguir o bolo inteiro. Então, você precisa avaliar qual a fatia do bolo que eu tenho mensalmente. Eu tenho uma fatia pequena, tenho uma fatia média, eu tenho uma fatia grande. E essa fatia meio que é o seu balizador frente à concorrência. Então, por exemplo, dentro do Google, eu tenho uma métrica chamada parcela de impressão. O que essa métrica me fala? Essa métrica me fala quantos por cento desse bolo eu tenho e quantos por cento desse bolo a concorrência tem. Então, depois de 1 ou 2 meses de campanha, o Google me dá esse dado. O Google me fala assim, olha, de 100%, que é o bolo todo das pesquisas, você está consumindo só 10%. Então, se você aumentar o seu investimento, você vai conseguir 30%. Mais que isso não dá, porque a concorrência já comeu o resto do bolo. Então, é muito importante você analisar o quanto do bolo você tem, o quanto do bolo você pode aumentar, né, a sua porcentagem, se você tem que pegar desse bolo de outra empresa, ou se tem pessoas livres ainda.
né? Então, por exemplo, imagina que metade desse bolo já é da sua concorrência. Dessa outra metade, uma parte é sua e outra parte está sem ninguém. Então, primeiro você pode começar a atacar essas pessoas que estão sem ninguém, mas depois você vai ter que começar a atacar a concorrência, aumentar essa fatia do bolo. Então, é muito importante vocês entenderem que vocês têm um bolo e o quanto você investe é a fatia do bolo que você vai adquirir. Então, se você investe pouco no Google, você vai estar só um pedacinho daquele bolo. E os grandes compradores, você não sabe qual parte do bolo tá. Às vezes a parte que você está comprando não tem bons compradores. Os bons compradores estão no outro lado. E o único jeito de chegar no outro lado é aumentando o seu investimento. Então vocês têm que entender o marketing digital, eu uso o exemplo do bolo, que assim, você sempre vai ter que crescer seu investimento se você quiser crescer a sua fatia do bolo. E se você diminuir o seu investimento, você está dando mais para o seu concorrente. Isso é fato, não tem meio termo, né? E quando você trabalha bem a parte de dados, a parte de números no marketing digital, por exemplo, tem muita gente, muita agência, que eu vou conversar sobre parcela de impressão e a agência não sabe nem o que eu estou falando. Que é uma métrica, assim, que o Google não mostra facilmente, é uma métrica que está escondida de um relatório de palavra-chave. Então, assim, muita coisa a sua empresa não sabe. Então, vocês precisam ter também uma agência parceira com anos aí de experiência, conhecimento do marketing para auxiliar vocês. Então, hoje eu consigo ver para os meus clientes falando de Google, quantos por cento eles têm, quantos por cento os concorrentes têm, o que os concorrentes fazem. A gente tem várias ferramentas que conseguem mensurar quanto de tráfego que o concorrente tem no site, qual palavra-chave o concorrente está comprando. Então, você consegue, através aí de ferramentas, ter uma análise bem profunda da concorrência e ver como que você vai se destacar. Mas antes de chegar nesse ponto, você precisa garantir que a sua empresa está 100%, né? Não adianta você querer brigar com a concorrência se você ainda não está 100% para o seu público. Então, você precisa lembrar disso, ter um bom site, ter todos os tags, ter campanhas anuais e começar a brigar pela fatia de bolo que você quer, né? Você vai querer só 10%, você vai querer metade do bolo, você vai querer o bolo inteiro. Para ter o bolo inteiro, você tem que investir bastante, não adianta. Você não vai conseguir comprar um bolo inteiro de oportunidade com baixo investimento. Mas você pode começar comprando uma fatia e ir crescendo isso, né? Então, por isso que eu trouxe o exemplo do bolo para vocês, porque vocês têm que avaliar dessa forma, né? A concorrência está querendo a mesma fatia que você. Então, como que você vai conquistar a sua, né? Fazendo o básico primeiro, né? Eu falo básico, parece simples, mas o básico do marketing digital é muito trabalhoso, né? Você tem que ter um trabalho de equipe muito grande. E esse trabalho de equipe não é só a agência, é a sua empresa. Você tem que ter sinergia do seu planejamento com o planejamento da agência. Você tem que ter o seu comercial passando informações para a agência de venda. Você tem que ter equipe de vendas perguntando para a equipe da agência, né? Perguntando para a sua equipe de vendas como que tá as vendas. Enfim, é um trabalho de equipe, né? Da sua empresa com a agência, com o seu comercial. E assim, essa equipe são várias vertentes, né? Você tem a equipe de gestão, você tem a equipe comercial, você tem a equipe de faturamento, você tem a equipe de planejamento, a equipe de. E às vezes uma dessas equipes não está funcionando bem. E se essa equipe não está funcionando bem, ela vai ferrar com todo o resto. Então, desculpa a palavra, mas, por exemplo, se a campanha de marketing digital está ótima, a gente está gerando leads ótimos, e aí chega o seu vendedor não vende, porque seu vendedor não liga no horário, que seu vendedor esquece de marcar reunião, e aí a culpa não é da agência, a culpa é do seu vendedor. Então você precisa entender, fazer com que todas as equipes estejam funcionando bem, que tudo isso tenha sinergia, que você tenha consciência de onde pode estar o erro, né? Então, aqui na IM Consulting, a gente tem um programa que a gente chama de Smart 4. Então, para quem tiver interesse em saber mais, é um programa onde a gente pega um dos nossos consultores para avaliar como é que está aquela parte da sua empresa específica. Então, dentro do Smart 4, a sua empresa ela passa por todas as análises dentro do nosso programa. Então, primeiro você tem um assessment, que é só a primeira etapa do projeto, né, para alinhar as expectativas. E aí você vai ter
o nosso consultor especial de vendas, olhando como é que tá as suas vendas, como que tá o seu cenário atual, qual o seu plano de ação. E aí tem a parte de marketing digital. Quando chega na marketing digital, aí no caso sou eu vou ver como que sua empresa está posicionada, como que está o seu site, quais são as suas estratégias para geração de leads, se vocês estão fazendo tudo de acordo com as normas ou se vocês estão fazendo algo errado. Enfim, quem tiver interesse em saber mais sobre a IM Consulting ou sobre o Smart 4, fique à vontade para conversar comigo ou com a Shedia, que a gente consegue também fazer um estudo na área da sua empresa que você acha que pode estar com falha, que pode estar precisando de algum ajuste, precisando de alguma coisa, né? E também quem tenha o Smart 4, quem contrata o Smart 4, tem acesso a e-books, vídeos, a vários materiais de apoio para conseguir aí, né, se destacar aí na internet, se destacar, aumentar suas vendas, aumentar seus leads. E o que vocês tiverem de dúvidas ou quiserem falar com a gente, estamos aqui. Legal. Eu fechei minha apresentação agora e quem quiser bater um papo, tirar alguma dúvida ou falar comigo, acho que a gente já tem um tempinho, né? Temos aqui um pouquinho e tem algumas perguntinhas aqui que entraram, que acho que vale você responder aqui. A primeira delas foi do Marcelo Teixeira, ele fala que começaram a usar uma versão básica do HubSpot. Gostaria de saber sua opinião sobre essa ferramenta e efetividade para o segmento de TI. O HubSpot é uma ferramenta muito boa, recomendo sim a utilização. O plano básico funciona, mas o marketing digital é uma ação integrada. Então, não adianta você olhar só o HubSpot, né? O HubSpot é um pedacinho de uma ferramenta ali que vai ajudar. Mas tem várias outras coisas que você precisa avaliar. Então, sim, recomendo a utilização, vale a pena, mas fica aquele alerta de que você precisa olhar os outros pontos também. Como está a campanha, como está o site, como está Analytics. E ter ferramentas é essencial. Então, legal, o HubSpot, pode continuar usando, mas sempre com aquela avaliação dos números que eu pontuei. Porque se você não estiver usando da forma correta, os números não vão ser enganosos, né? Você vai achar que tá bom e não tá. Então, só ter atenção aí no resultado, né? Se aquilo realmente está trazendo efetividade. Mas sim é uma ferramenta legal, recomendo. Legal, bacana. Outra aqui para você, Ferrarini. Para quem só trabalha B2B e não tem nenhuma presença relevante, qual seria o primeiro passo no marketing digital? Acho que você já deu alguns insights aqui, mas se você puder dar uma resumida. Para quem só trabalha B2B, e algo muito específico, se for um produto, uma solução que é muito, muito específica, eu recomendo começar a trabalhar somente mídia de performance no começo, que aí é Google, LinkedIn, são coisas que você vai realmente no seu público-alvo. E aí, com o tempo, você vai incluindo outras ações, mas também lentamente. Agora, se você tem algum produto ou serviço que é um pouco mais abrangente, não tão nichado, aí você pode fazer blog, você pode fazer conteúdo, que aí a médio e longo prazo você vai atrair pessoas. Mas se for algo muito específico, então, por exemplo, dentro de TI, às vezes a gente tem um software que só serve para empresa de financeiro. Então, aí é uma coisa muito específica. Não adianta você fazer campanhas muito abertas para esse software, porque o seu público é departamento financeiro. Então, não adianta você fazer muita coisa aberta, você tem que só focar no seu público. Então, para quem tem um B2B muito nichado, a recomendação é iniciar a mídia de performance, ter pelo menos um ano de mídia de performance garantida e fazer alguns testes de ações de branding. Não precisa ter uma ação de branding o ano inteiro, mas ter algumas ações para fortalecer a performance. Então, pensar em 2 ações de branding por ano, uma a cada 6 meses, estaria de ótimo tamanho aí. Legal. Lá, mais uma aqui. O João Rodrigues que coloca, essas estratégias que você falou são válidas para uma empresa onde os produtos são projetos individualizados, perdão, um a um, ou seja, não opera com volume, mas sim solução, né? Acho que Com foi isso. certeza, com certeza. As dicas que eu passei aqui, elas são para qualquer coisa no marketing digital. Elas são para B2B, elas são para B2C,
elas são para pequenos projetos, para grandes projetos, são para investimento pequeno, para investimento grande. É o básico. Tudo que eu passei é o básico. Vocês precisam se atentar e fazer. Não importa se é algo muito nichado, muito distinto, você tem que fazer. Porque o seu público existe. E por mais que ele seja pequeno, ele está no digital. Então você precisa dar um jeito de achar ele, falar com ele online. E dentro do marketing digital é possível. Depois eu queria que vocês pesquisassem, né? Essa pessoa que fez essa pergunta, pesquisa no Google sobre cauda longa. Você jogar isso no Google, cauda longa, vai ter uma explicação que, assim, mesmo uma coisinha mais pequena na internet você pode achar. Coisa mais específica, assim, você pode achar. Então, o seu produto, ele está lá no final da cauda, mas ele ainda existe, então ele precisa estar dentro do marketing digital. Só vai ser um pouco mais difícil, né, de achar o público. Mas é importante começar, e começar pelo básico, né? Ah, tá difícil de achar meu público? Tá, mas então eu preciso ter meu site 100%, porque se alguém chegar até mim, meu site tem que estar garantido. Então, você garantindo o básico, você já está saindo na frente, né? Isso é muito importante. Tudo que eu falei até aqui, assim, dentro do marketing digital, é essencial. Não importa se é uma empresa grande ou pequena, se é uma pessoa pública, se é uma figura, não importa. O que você for vender, você precisa fazer e seguir todos esses passos. Legal. E aí, foi o Johnny da Magna. Obrigada, viu, Johnny, pela pergunta. E aí, o Denis está perguntando aqui como funciona a contratação dos serviços. Ele queria entender um pouquinho melhor. Acho que você podia falar aqui da tua parte aqui, né, Flá? E aí a gente encerra, se puder. Para quem tiver interesse em consultar a gente pode marcar uma reunião, que aí a gente vai ver o que você está fazendo hoje, como está a sua empresa, o que a gente pode fazer, o quanto que você pode gastar. Mas aqui na IEM, na minha parte de marketing digital, eu entrego tudo de marketing digital. Então, se a sua empresa precisa de site, a gente faz, precisa de aplicativo, a gente faz, precisa de tagueamento, a gente faz, precisa de uma estratégia, a gente faz, precisa de consultoria, enfim, tudo que for de marketing digital, a minha agência entrega junto com a Ingram Micro. E aí, na parte de inovação e vendas, prospecção, aí a gente tem outros serviços, né? Então, por exemplo, na parte de prospecção de leads, a gente já tem uma empresa parceira que faz prospecção ativa de leads. Então, é algo muito legal que quem não tem isso interno, quem não tem uma equipe para fazer isso interno, pode terceirizar com a gente. Tem a parte de inovação e vendas, tem workshops, tem vários insights, tem a parte de gestão estratégica. Então, se tem alguma coisa na sua empresa que não está indo bem, que você precisa de um help, tem a parte de gestão que pode olhar isso para dentro da sua empresa e te ajudar a organizar a casa, enfim. É um time de 4 pilares, mas que a gente realmente pode entregar o que vocês precisam, né? E aí, falando de marketing digital, quem tiver interesse pode agendar uma reunião comigo diretamente. E aí eu posso olhar para sua empresa, né? Fazer uma análise de como está seu site, ver o que a gente pode fazer junto. Me coloco à disposição aí para quem quiser bater um papo comigo e com a Shed aí nas próximas semanas. Tá Aí, bom? e eu vou pedir para o Marcelo, antes de sair aqui da reunião, se ele puder deixar o e-mail dele, a gente entra em contato também, assim como com quem tiver interesse aqui nos serviços, a Flávia apontou para vocês aqui. Eu vou colocar aqui de novo aqui o meu endereço aqui, o endereço aqui da Ingram e também da Larissa, para que vocês nos procurem e a gente conduz aqui para vocês com muito prazer, tá bom? Bom, a gente encerra, na verdade, aqui esse foi o último webinar da série, espero que vocês tenham gostado, podem nos dar feedbacks, depois a gente vai mandar uma pesquisinha aí rápida para vocês, a gente gostaria realmente de ouvir, saber qual foi a opinião, se vocês gostaram, se vocês têm ideias para outros que a gente possa contribuir, fiquem à vontade, compartilhem aqui com a gente, com certeza vai ser uma jornada aí muito positiva que nós queremos aí fazer com vocês, tá bom? Muito obrigada aí a todos, Flávia, excelente apresentação, obrigada aí de novo, obrigada ao time também que esteve aqui com a gente, e obrigada a todos aí novamente.